Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Núbia Freitas e vou abordar com vocês hoje o conteúdo acerca dos verbos. Nós já iniciamos esses estudos a respeito do verbo, também a respeito de sujeito, predicado, em aulas anteriores. E hoje nós vamos dar continuidade com os modos verbais, mais propriamente os modos voltados para o subjuntivo e o indicativo. Então eu trouxe para vocês aqui o que seriam os modos verbais, um conceito geral para que nós possamos entender melhor esse conteúdo. Então, aqui diz que os modos verbais indicam a posição da pessoa falante face à ação verbal. Os verbos podem ser utilizados de diferentes maneiras, conforme a significação que se quer transmitir. Ou seja, dependendo da intenção do falante, da intenção da ação, vocês vão colocar o verbo de acordo com o seu modo, sendo ele indicativo, subjuntivo ou imperativo. Como vocês podem ver aqui embaixo, eu coloquei as classificações desses modos, que seria indicativo, subjuntivo e imperativo. Essa aula vocês já tiveram em outro momento também. Eu creio que vocês ainda lembrem qual é o conceito principal de cada um desses modos verbais. Mas caso você não lembre, a gente vai refrescar um pouquinho a memória de vocês agora. O modo indicativo. Acima de tudo, o modo indicativo vai dar uma ideia de certeza do que se está falando. Essa certeza ela pode ser tanto positiva quanto negativa. O importante é que o que se está falando esteja certo do que se está falando. Aqui no nosso conceito, ele vai transmitir uma ação certa e real. A pessoa falante apresenta uma posição de certeza, segurança, exprimindo uma ação de precisão. Isso tudo pode ser tanto para o afirmativo quanto para o negativo. As frases do modo indicativo que eu trouxe para que nós analisemos são: ontem eu comprei uma blusa nova. Observem o verbo comprar. O verbo comprar aqui, ele vem flexionado com a primeira pessoa do singular, e essa flexão, juntamente com o restante da oração, vocês vão observar que ele não está dizendo que possivelmente, eu acho que, não tenha essa questão de dúvida. Então aqui nós vamos ter uma ideia de certeza expressa pelo verbo comprei. Na segunda oração, nós estudaremos para a prova a partir de amanhã. Observem que em nenhum momento a oração parece que vai acontecer, e sim que vai acontecer com certeza. Ou seja, dá uma ideia de precisão, de segurança, de ação certa e real. Que ação seria essa? Estudaremos, no caso. Na próxima oração, meu pai costumava almoçar nesse restaurante. Apesar da expressão costumava, quando eu coloco o verbo almoçar, ele me dá uma ideia de certeza. Era um costume que ele tinha de ir àquele local. Então eu tenho meu pai costumava almoçar neste restaurante. Observem que todas as três frases que eu trouxe, elas vão dar a ideia de certeza. Essa é a característica principal do modo indicativo. Aqui nós vamos ter quais são os tempos verbais do modo indicativo. Nossa, tia, parecem tantos tempos, mas nós vamos estudá-los gradativamente. Hoje eu trouxe para que vocês observem todos eles. Por exemplo, nós vamos ter aqui o presente, o pretérito perfeito, imperfeito. Aqui um pretérito novo que vocês ainda não estudaram, mas vão estudar adiante, que é o pretérito perfeito composto. Temos o pretérito mais que perfeito e esse outro pretérito que para vocês também vai ser bem novo. Pretérito mais que perfeito composto. Futuro do presente composto,
futuro do pretérito e futuro do pretérito composto. Todos esses tempos verbais que tem composto no final, vocês vão estudar mais adiante. Hoje, nós vamos observar a questão do presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, ok? Eu trouxe para vocês também uma flexãozinha aqui do indicativo para a gente poder reconhecer essas formas que acontecem. Aqui eu trouxe um verbo de primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Lembram ainda quais são essas conjugações? O que é um verbo de primeira conjugação? Verbo terminado em AR. Segunda conjugação, verbo terminado em ER. E terceira conjugação, verbo terminado em IR. Com uma pequena observação. Os verbos terminados em ER são de segunda conjugação, mas também os verbos terminados em OR também fazem parte dessa conjugação, como eu já havia explicado anteriormente para vocês. Então eu trouxe aqui o verbo cantar, varrer e sentir no futuro do presente do modo indicativo. Se está no modo indicativo, a ação vai ser de certeza, dúvida ou ordem? Exatamente, ideia de certeza, é algo que realmente vai acontecer. Então eu tenho aqui as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então de primeira conjugação eu vou conjugar da seguinte forma: eu cantarei. Observem que aqui em vermelho estão os radicais dos verbos. Lembram que em sala de aula eu já comentei com vocês que o radical vai permanecer igual, o que vai ser alterado vai ser a terminação, porque essa variação vai estar de acordo com o tempo e o modo. Então aqui eu tenho cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis e cantarão. Observem quem é o futuro do presente. Da mesma forma, a segunda conjugação varrer. Eu varrerei, tu varrerás, ele varrerá, nós varreremos, vós varrereis e eles varrerão. Observaram que a terminação é semelhante? O que vai diferenciar essa terminação aqui de terminação R para essa finalização aqui de AR, olha, A-R-A-O, E-R-A-O. Muito simples de observar as alterações que vão sofrer. Continuemos. A terceira conjugação, lembram que a terceira conjugação é IR? Olha o que é que tem aqui depois do radical. I. Eu sentirei, tu sentirás, ele sentirá, nós sentiremos, vós sentireis e eles sentirão. Então, se eu pegar qualquer verbo de primeira conjugação, de segunda conjugação, de terceira conjugação, substituir aqui, sendo que esse verbo seja um verbo regular, que é aquele cujo radical não se altera de acordo com as flexões. Se eu colocar aqui, eu vou só manter essa terminação. Vamos pensar? Imaginem o verbo nadar. Eu nadarei. Ó, coloca o radical, nadarei, ó. Eu nadarei. Da mesma forma, acontece com correr. O verbo correr de segunda conjugação. Eu correrei. E de terceira conjugação, sorrir. Sorrir é verbo irregular. Opa, a pegadinha. Então, vamos lá para o verbo partir, que é um verbo regular. Eu partirei. Estão observando? Então, essa finalização aqui, ela vai me indicar exatamente qual é o modo
e qual é o tempo do meu verbo de primeira, segunda e terceira conjugação. Agora, para continuar o nosso assunto, nós vamos ver aqui um pouco sobre o modo subjuntivo, que diferentemente do modo indicativo, vai me dar a ideia de dúvida, possibilidade, probabilidade. Então, olha só o conceito que a gente trouxe. Ele vai transmitir uma ação possível, incerta, que ainda não foi realizada e que está pendente de uma outra ação. A pessoa falante apresenta uma posição de dúvida, exprimindo a ação com imprecisão, visto ser apenas uma possibilidade. Como eu tinha falado antes, vai dar a ideia de possibilidade, probabilidade. Então, quando vem com esse sentido, quando vem com essa indicação, eu vou dizer que é um modo subjuntivo. Olha as orações que eu trouxe para a gente dar uma olhadinha. Ele está esperando que eu vá primeiro. Olha só, tem aí uma condição. Ele está esperando que eu vá primeiro. Será que ele vai? Ou que ele só vai se acontecer algo? Exatamente, ele só vai se acontecer algo. Existe uma condição para que a ação aconteça. Então, nesse momento, eu consigo reconhecer o modo subjuntivo. Então, na segunda oração eu tenho, se você viesse agora, olha o se novamente. Se é uma condição, se é condição não é certeza. Se não é certeza, modo subjuntivo. Se você viesse agora, poderíamos resolver esse assunto rapidamente. Nessa oração, ele está dizendo que vai resolver o assunto? Não, né? Ele está dizendo que pode resolver o assunto se, olha a condição, se você viesse agora. Continuando, vou ligar apenas quando eu quiser. Olha só. Vou ligar apenas quando eu quiser. É outra condição. Se ele não quiser, ele não vai ligar. Se dá a ideia de condição, se dá a ideia de possibilidade, probabilidade, nós já vamos saber que o verbo trata-se de um modo subjuntivo. Aqui do modo subjuntivo, nós vamos nos ater principalmente ao presente, pretérito imperfeito, futuro e somente. Quando eu coloco as outras formas do tempo, eu já estou indicando que daqui a alguns dias nós vamos falar sobre essas formas. Porém, agora o que nos cabe é estudar presente, pretérito imperfeito e o futuro. Então, somente esses três modos vão ser estudados nessa aula. E agora, para dar uma acordada em vocês, eu trouxe aqui a conjugação do verbo partir nos três tempos que vai me caber o modo subjuntivo. Olha aqui, presente, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais e que eles ou elas partam. Olha o pretérito imperfeito. Que ou se eu partisse, que ou se tu partisses, que ou se ele ou ela partisse, que ou se nós partíssemos, que ou se vós partisseis, que ou se eles ou elas partissem. E por último, o futuro. Se ou quando eu partir, se ou quando tu partires, se ou quando ele ou ela partir, se ou quando nós partirmos, se ou quando vós partides, se ou quando eles ou elas partirem. Então, amores, para finalizar e relembrar o que nós vimos nessa aula, nós falamos um pouco sobre os modos verbais, falamos sobre as conjugações verbais,
que são a R, ER e IR. Nós vimos também um pouco sobre essas flexões verbais que vão fazer grande diferença na hora de eu compreender qual vai ser o modo que eu estou estudando. Então, fique de olho na Agenda Edu, nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima!